Fica à vontade, Rubem. Vou controlar o meu tempo aqui. Voltar eu fiquei pensando em te falar, né? E eu decidi até uma coisa bem fora do padrão, não combinei nada com a professora. Fica à vontade, Rubem. Uma linguagem diferente. Eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento. E eu resolvi fazer uma história, né? Uma história infantil. O poder das histórias, eu acho que nesse momento a gente precisa resgatar a nossa criança interior. E ela que vai nos trazer a criatividade, a imaginação, de poder imaginar, não a imaginação que a gente precisa da realidade, mas para a gente poder imaginar um amanhã melhor, para a gente poder ter força, né, para fazer a nossa parte, para fazer a gente. Então eu escolhi uma história. Essa história ela é do programa Deixa que eu conto, que é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Essas histórias elas são em formato de podcast no Spotify e também no YouTube, no canal do Unicef. E é uma história que eu acho que ajuda a gente a pensar essa realidade que a gente está vivendo de uma forma mais leve. Essa história é a história dos meninos que venceram a morte. Dizem que, há um tempo atrás, numa comunidade lá no país do continente africano, né, tinha uma comunidade muito feliz, que vivia muito bem, vivia em paz, plantavam, colhiam, viviam do que a terra dava, criavam animais, se ajudavam, e eram pessoas muito felizes e solidárias. Mas aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito chata nesse lugar. E a Dona Morte, ela resolveu se instalar naquela região. E aonde que a Dona Morte se instala, as plantas não nascem, não crescem, não se desenvolvem, os animais não conseguem ter filhotes, as pessoas que têm dores, que têm as suas dores pioradas, morre mais gente. É bem complicado. Só que a Dona Morte, ela gostou lá daquela região e resolveu se instalar. E nada tirava ela de cabeça. Aí, primeiramente, eles chamaram os guerreiros mais valentes daquela região. E os guerreiros, então, eles foram atrás das cobras mais venenosas para poder pegar o veneno e lançar na Dona Morte. Só que não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque eles esqueceram que a Dona Morte já estava morta, então não adiantava matar ela. Então eles chamaram os sábios, os anciãos, que acumulavam conhecimentos milenares e que já tinham vivido muitas experiências e com isso elas tinham muita sabedoria e resolveram chamar essas pessoas. Só que as respostas que essas pessoas tinham, elas não davam conta dessa realidade nova. Então, também não adiantou. Aí resolveram consultar os animais mais sábios, as corujas, as cobras, e também ninguém sabia. Ninguém sabia como resolver aquela situação inusitada. Foi então que dois meninos gêmeos, eles tiveram um sonho. E eles decidiram que eles iam vencer a Dona Morte. O pessoal ficou muito preocupado porque eles ainda eram adolescentes. A avó deles tentou tirar essa ideia da cabeça deles de qualquer jeito, mas eles eram persistentes. Quando eles colocavam uma ideia na cabeça, eles iam até o fim. Então não adiantou. E aí, num dia bem cedo, eles resolveram sair com esse propósito de derrotar a Dona Morte. E todo mundo daquela comunidade ficou bem apreensivo. Mas, né, os meninos estavam ali firmes no propósito. Aí eles chegaram lá, perto da região onde a Dona Morte morava, e a Dona Morte viu, né, os meninos franzinos, pequenos. E aí perguntou: o que vocês querem? Vocês estão querendo morrer hoje? Eles: não, Dona Morte, não. A gente veio aqui e propôs um desafio para a senhora. Um detalhe é que esses meninos, eles tinham uns tambores mágicos. Esses tambores eram um segredo isso.
esses tambores, quando eles tocavam esses tambores, ninguém conseguia ficar parado. O corpo não conseguia ficar parado. O corpo começava a se mexer, mesmo se não quisesse. E tinha outro detalhe também, que os meninos eles eram gêmeos idênticos. E até a voz deles era parecida. E na hora que a dona Moça foi conversar com eles, ela estava de costas. E ela não viu que era dois. Ela achou que fosse só um. Aí a dona Moça falou assim, tudo bem, eu tô querendo fazer alguém de bobo mesmo, e eu vejo todos os desafios, pode ser, tudo bem. Aí a dona Moça falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem eu fazer alguma coisa que eu não quero, eu saio daqui. Agora, se vocês não conseguirem, vocês dois morrem. Tudo bem, eles concordaram. Aí eles começaram a tocar o tambor. Só que um tocava o tambor, enquanto o outro ficava escondido no meio das árvores. Aí começou a tocar o tambor e não teve jeito. Quando a dona Morte viu, o braço já estava mexendo, as pernas já estavam mexendo, o quadril já estava balançando para um lado e do outro. E dá-lhe tambor. Tocou vários ritmos diferentes, samba, carimbó, machixe, até rumba, tudo quanto é tipo de ritmo, e bora. E isso foi o dia todo. Eles começaram bem cedo e o dia todo. Quando chegou no final do dia, o irmão que estava tocando, ele já estava cansado. Só que o outro já estava esperando ele lá para poder tocar. E a dona Moça estava começando a ficar um pouquinho cansada também, balançar para um lado, para o outro, mas ela não podia falar para parar, porque se ela falasse para parar, ela perdia o desafio. Aí os irmãos trocaram de lugar, e continuou. A noite toda, o tambor tocando, e Dona Moça dançando. Quando chegou no outro dia de manhã, a dona não teve jeito. A Dona Moça já não aguentava mais. Os meninos também já estavam cansados, mas como eles eram os dois, ficava mais fácil. Aí a Dona Moça falou, não tem jeito, eu me dou por vencida. Vou morar por outras bandas, onde não tem menino, onde não tem tambor, onde não tem a música. E aí, então, essa é a história dos meninos que venceram a morte. Então, essa história é para dizer para vocês que a pandemia ela é uma coisa muito triste, mas ela exige que a gente não se invente, a gente não tenha as respostas prontas para isso. É uma realidade totalmente nova. A gente precisa de acreditar que a gente vai vencer, ter perseverança, ter coragem. Não coragem para ficar se arriscando de forma irresponsável, mas para fazer o que é necessário para proteger o nosso maior bem, que é a vida. Trabalhar em equipe, pensar e agir coletivamente, ter solidariedade e cooperação, assim como os meninos fizeram. Então, pessoal, eu finalizo dizendo um trecho de um poema que é do Fernando Pessoa, que ele escreveu com o pseudônimo de Alberto Caieiro. Esse poema é O Meu Olhar é Nítido como Girassol. E ele fala que sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Então é isso, que a gente possa sair melhores, apesar de tantos sofrimentos, de tantas dores, a gente possa sair melhores e acreditar que nós vamos vencer. Então é isso, muito obrigada. Perdão, Rúbia. Rúbia, obrigada pela sua colocação. E eu acho que esse momento mesmo de se colocar no lugar do outro, de entender a situação que a gente está vivendo, porque não é nada fácil, mesmo para nós nutricionistas e estudantes, é uma situação de tentar se reinventar e também de entender a situação que a gente está vivendo. Porque se a ansiedade tomar conta, a gente não consegue viver tranquilamente, né? Óbvio que existem muitos desejos nesse momento, a vontade das coisas acontecerem. Isso não é só para os estudantes, mas para os professores, para a universidade como um todo e para todos os nutricionistas da região, acredito.
Então, a gente precisa realmente ter mais paciência, né, para a situação em que a gente está vivendo. Giovana, vamos falar mais um pouquinho? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Queria aproveitar o momento para novamente parabenizar todos os meus colegas estudantes, todos os professores, nutricionistas que estão assistindo ao evento. Eu queria agradecer também o convite que a professora Cláudia me fez. Eu confesso que na hora que eu aceitei, acho que foi assim, muito por impulso. Depois que eu parei para pensar, acho que eu tinha me metido, porque é a primeira vez que eu falo assim, né, na situação de videoconferência e também nessa quantidade de pessoas. Então, eu prometo que eu serei sucinta, até porque eu estou um pouquinho nervosa. Mas falando assim sobre a questão do impacto da pandemia na vida do futuro nutricionista, eu acho que eu vou falar pela minha experiência que eu estou vivendo e pelos dos meus colegas também, porque assim, nós como estudantes do 5º semestre, a gente, desde o semestre passado, a gente está correndo atrás de festa de 50%, aquela ansiedade, aquela coisa toda de poder dizer que a gente já concluiu metade do curso, que já é meio nutricionista. E assim, a gente já estava querendo fazer rifa, ir atrás de patrocínio e um monte de coisa, e assim, meio que foi tudo por água abaixo. Tanto que às vezes quando as pessoas chegam e perguntam hoje em dia, em que semestre da faculdade que você tá? Eu às vezes nem lembro direito, porque terminei o 5º, terminei o 4º, nem fiz o 5º direito, né, na verdade. E eu queria poder estar dizendo que eu já era metade nutricionista, né, mas infelizmente não posso. Mas assim, o que eu queria compartilhar com todo mundo era o fato de que essa pandemia, ela trouxe uma situação de desafio para todo mundo. Eu acredito que em todas as áreas, em todas as profissões, aqui dentro de casa eu tenho um contato bem próximo, assim, pelo fato de que o meu pai, ele trabalha na Secretaria de Saúde, então, assim, eu estou conseguindo acompanhar bem de perto todos os desafios em todos os quesitos, principalmente da demanda e da pouca oferta de serviços de saúde, mesmo a prefeitura tentando se articular, ainda está muito difícil. Vem da questão da fiscalização, que, querendo ou não, as pessoas ainda são muito negligentes quanto à situação. Não sei se por conta da proporção do que está acontecendo, não sei se por realmente não se importarem com o próximo, por falta de empatia, eu não sei dizer, mas assim, eu tô vivendo um período assim que eu fiquei bastante nervosa, tiveram dias que já chorei, assim, por saber que o meu pai está exposto, eu tenho outros membros da minha família expostos também, e que eu tô exposta. Eu tive que ficar um período de isolamento, porque eu tinha tido contato com um caso positivo. Meu pai faz exame todas as semanas, porque para saber, né, se foi contaminado ou não. Então, assim, é uma situação em que é como se você estivesse o tempo todo sob pressão, sabe? Mas eu tô tentando olhar pelo lado positivo de todo esse período, né? Eu tô aproveitando para fazer meditação, coisa que eu não fazia mais, tô tentando praticar o autoconhecimento. É difícil, tá, gente? A gente não se conhece, vou dizer. E assim, eu tô tentando realmente, e tá sendo uma mistura com relação à vida acadêmica, tá sendo uma mistura de eu tenho que ser muito produtiva e ao mesmo tempo tem dias que eu não quero fazer nada. E eu acho que, na verdade, o meu ponto de equilíbrio tá sendo justamente esse, eu entender que eu não preciso me cobrar tanto, que é uma situação, é um período que está sendo realmente estressante, eu acredito que para todo mundo. Então, assim, na verdade, até uma dica para os nossos colegas, que eu acredito que muitos já estão fazendo também, é a gente aproveitar os cursos que estão sendo ofertados online, e realmente no grupo que a gente tem de todos os alunos, está todo mundo divulgando bastante, né? Aproveitar para a gente conseguir as nossas cargas horárias extras, para no final a gente só focar realmente no conteúdo da faculdade mesmo. E eu acho que é basicamente isso mesmo, não é você conseguir equilibrar um curso aqui, uma série à noite, um filme, e no dia que não conseguir fazer nada, acho que tá tudo bem também. E até os colegas professores, enfim,
nós estamos no mesmo barco. A situação é para todo mundo. Todo mundo está na situação de pandemia, todo mundo está em casa, todo mundo está em isolamento. Que bom que a gente tem a opção de ficar em casa e não se expor. Você falou aí do seu pai, uma frequência grande, está sempre tendo que fazer o teste, né, do Covid, pensando na proteção da sua família, né? Então, é uma situação de pandemia em que todos nós estamos vulneráveis. É importante a gente ter essa consciência. Quando a gente se conscientiza do que a gente tem que enfrentar, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis, né? E essa questão da opção de ficar em casa e também de pensar em proteger o outro é muito importante, porque cabe também a nós pensar em proteger a si e aos outros, né? A meditação, eu também descobri a meditação e acho que para vocês, alunos e para todo mundo é uma grande opção, assim como atividade física, mesmo em casa. Tem dias que a gente não quer fazer nada, tem dias que quer acordar e, quer dizer, às vezes quer ficar na cama o dia inteiro, ou quer produzir um pouco mais e está tudo bem mesmo. Esses momentos são reais para todo mundo e a gente só precisa entender essa realidade e se autoconhecer mesmo, né? Quer falar mais alguma coisa, Giovana? Na verdade, eu acho que era basicamente isso mesmo, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo. E que fiquem em casa, realmente saiam se necessário. Eu sei que tem algumas condições, algumas situações de realidade de alguns alunos que precisam trabalhar, porque infelizmente a gente vive em uma sociedade que algumas pessoas acabam sendo obrigadas a se exporem aos riscos, mas assim, aqueles que puderem, fiquem em casa e pensem no próximo, principalmente os idosos e o pessoal da saúde, os profissionais de saúde que estão se expondo e que, na verdade, muitos já estão afastados e que a capacidade do hospital quanto aos funcionários está bem pouca. Então, assim, tem muita demanda para pouco médico, para pouco enfermeiro. Então, eu acho que esse é o momento da gente pensar no coletivo, pensar no bem do próximo e do nosso mesmo, né, dos nossos familiares. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada a você. Aline, tinha te chamado mais cedo, né? Mas agora que eu tô te chamando de verdade. Chega mais. Oi, gente, todo mundo me vendo, me ouvindo? Sim. Então ótimo. Primeiro, eu queria dar boa tarde a todos e a todas, né? Dizer que para mim é um imenso prazer estar aqui falando em nome do 7º semestre. Agradecer o convite que a Marcela me fez e também, né, dar parabéns aos nossos professores, aos alunos da instituição, a todos os profissionais, né? Esse tempo, para mim, tem sido um pouco complicado, não pela questão de estar parada, porque estar parada eu já tive muito tempo por conta de greves, né? Então quem já passou por greves está meio que acostumado a isso, né? A ficar em casa, parado por algum tempo. Mas esse período está sendo muito estranho porque a gente está tendo vidas, né, aí em jogo. Não é só uma questão de ficar em casa, mas é uma questão de vidas que estão em risco e que estão sendo perdidas. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente fica um pouco aflito, a gente fica um pouco confuso e um pouco ansioso. Até porque essa é uma nova doença que a gente não sabe muita coisa. A gente sabe que os riscos são altos, que tem gente morrendo, que tem profissionais em risco também. Então, por isso a gente fica aflito, a gente fica ansioso. E isso impede muito a gente ficar concentrado em estudar. Eu mesmo, às vezes, eu paro, né, para ler alguma coisa, e aí me vem aquela ansiedade, aquela coisa de, meu Deus, quando que isso acaba, quando que isso termina. E às vezes eu não consigo fazer nada. E a gente agora, que é do 7º, a gente está no período de começar a fazer TCC, inclusive Ágila,
Eu estou escrevendo, tá? Não se preocupe. A gente está nesse período aí, né, de fazer TCC, e tudo é muito incerto para a gente. Então a gente vai, escreve um pouco, mas daqui a pouco a gente já está nervoso, ansioso, não consegue fazer tanta coisa assim. E sem contar, né, que a gente também pensa, eu estou aqui em casa, estou me guardando, enquanto isso tem muita gente lá fora saindo sem máscara, que não está se cuidando, que está fazendo festa, aglomerando, e a gente pensa nisso, e a gente fica muito mais nervoso, e realmente é uma situação muito complicada. Mas aí eu vejo que tem colegas nossos que estão criando, não posso falar, dispositivos de escape e também para ficar atento aos assuntos, né? Eu vejo colegas meus fazendo posts sobre alimentos, sobre nutrição, informações que nesse período são muito que pode não parecer, mas eu sou muito tímida, e eu estou um pouco nervosa, eu estou suando já. E o que eu tiro desse período é que a gente não precisa se pressionar tanto. E, meu Deus, eu estou parado e eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estudar. Não precisa. Porque esse é um momento difícil para todo mundo, é um momento de incerteza para todo mundo. Então, estamos todos no mesmo barco. Apesar de que uns estão fazendo coisas aí, se aglomerando aí fora, mas querem ou não, estamos todos juntos nisso. E eu não fiz nenhum textinho para falar, então eu estou um pouco perdida. Mas Aline, vamos conversar então. O que você acha do... Travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Ótimo. O que você acha do futuro do nutricionista nessa pandemia? O que será de nós? Repete a pergunta, por favor, Larissa. Eu não... O que você acha que acontecerá na realidade do nutricionista depois dessa pandemia, nesse contexto de pandemia? Eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que depois disso a gente vai crescer ainda mais como profissional. E a gente vai passar a entender que o nosso lugar é trabalhando também nesses casos, né? A gente pensa que a gente só está lá sentado no nosso consultório, na nossa cadeira, fazendo ali uma dietazinha, não sei o quê. Mas não, o nosso lugar também é dentro dos hospitais, nos leitos, vendo também como que a alimentação Você me escuta? Agora escuta. Sim. Eu acho que eu não peguei o finalzinho da sua fala, mas a realidade vai mudar um pouco, né? Sim, muito. Mas acho que ela vai mudar para todo mundo, né? Eu acho que é um momento difícil e que vai mudar para todo mundo. O nutricionista vai precisar se inserir e se reinventar um pouco também, né? Porque depois disso ninguém é mais o mesmo e não tem como a gente ser mais o mesmo depois de passar por isso, né? Com certeza. Quer falar mais algo? Não, eu só queria agradecer mesmo o convite, desejar um feliz dia do nutricionista.
agradecemos a sua presença, Aline. Muito obrigada, viu? Ingrid, está por aí? Estou aqui, sim. Pode falar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ingrid, como a professora falou. Eu sou do 9º semestre de nutrição e eu estava no estágio, né, de UAN, quando houve o anúncio de que ia ter o isolamento social devido ao Covid, né? E aí, nesse momento, eu pensei, vai passar logo, isso vai ser como outras pandemias que já foram anunciadas, passaram rápido, não chegaram nem no Brasil às vezes, mas essa, infelizmente, está demorando, está tirando muitas vidas, e é um momento de muita ansiedade, para mim principalmente, porque eu estava quase me formando, e esse quase virou 2020 é o ano. Infelizmente, não foi o ano da minha formatura, eu não consegui concluir os estágios e a gente não conseguiu fazer a formatura, que seria agora em agosto. Todas as pessoas que estão no 9º ano e que estão fazendo estágio sentem a mesma coisa, uma sensação de que parou e que a gente ia se formar, mas não foi. Então é uma decepção, uma sensação um pouco estranha até. Mas, no meu caso, eu continuo desenvolvendo algumas atividades que me fazem ficar mais próximo da normalidade. Eu estou escrevendo um artigo, escrevi 2 resumos para um congresso, um evento científico, e, além disso, eu faço pesquisa científica na UFOB, no laboratório da UFOB, de 4 em 4 meses. E essa pesquisa tem que ser realizada de 4 em 4 meses, então eu fui na UFOB algumas vezes no laboratório, realizar esse tipo de pesquisa. Então, para mim, talvez seja um pouco diferente do que para a maioria das pessoas que ficaram esse tempo todo dentro de casa e talvez sem um estímulo de fazer produção de artigos ou ir na UFOB a fazer alguma pesquisa. Talvez eu esteja mais próximo da normalidade por isso, mas também muito distante também, né? Porque é estranho sair na rua, é estranho chegar na UFOB, não ver ninguém no laboratório, ninguém nos corredores, sempre vazio. Então, é o novo normal, mas que eu espero e que todos nós esperamos que acabe logo e que a gente volte a se abraçar. E a falta do contato físico, eu acho que de poder abraçar seus pais, eu acho que isso todo mundo sente, todo mundo que não consegue abraçar os familiares, é muito complicado e tal. Bom, em relação à formatura, eu ia me formar agora em agosto, aí eu fico refletindo às vezes, e se eu tivesse me formado e tivesse vindo a pandemia, como eu me sentiria? E aí eu penso, eu me sentiria mais ansiosa do que eu estou. Infelizmente, foi antes de me formar, mas se eu tivesse me formado e desempregada, recém-formada, isso tudo, eu acho que eu ficaria muito mais ansiosa, muito mais triste. O mercado está muito conturbado, pessoas perdem emprego, pessoas não estão ganhando emprego durante a pandemia. Então, eu me senti mais ansiosa e talvez esse quase nutri seja melhor do que nutricionista desempregada e no meio de uma confusão toda que está sendo essa pandemia, no meio desse momento, é muito complicado. É assim que eu me sinto. Estou mais perto do normal por estar fazendo algumas atividades, mas me sinto ansiosa por não estar formada e poder fazer o que eu quero fazer, que é exercer a profissão. Outra coisa que vem na cabeça toda hora de quem está quase se formando e que os estágios, todo mundo falava, com estágio você vai conseguir saber que área você vai seguir, só que o estágio não veio a pandemia, veio um momento de isolamento, e se você ficar nesse momento de isolamento só pensando, o que é que eu vou fazer depois de formada? Então, essa pandemia aumentou o período de pensar o que é que eu vou fazer, e de se perguntar, muitas vezes, será que eu tenho todo o conhecimento para exercer a profissão?
em que área eu vou seguir, as pessoas me perguntam ainda hoje eu consigo afirmar que eu não sei, e que aí as professoras e outras pessoas já formadas afirmam que é verdade, a gente não sabe mesmo. Assim que a gente se forma, tem gente que não sabe o que vai fazer, então eu falo, estou nesse caminho, ainda não sei o que eu vou fazer realmente depois de formada. Sei que eu fico questionando se eu tenho conhecimento suficiente, e aí vem um bocado de curso, milhares de cursos disponíveis, e aí você às vezes não sabe por onde começar, aí você não começa, aí você fica ansiosa, porque você não está começando aqueles cursos, você não está fazendo esses cursos. Outra coisa que eu estou fazendo muito na pandemia é cuidar de mim mesma. Eu acho que isso é importante, como outros alunos que falaram anteriormente, citaram isso, que é importante você cuidar, se conhecer, meditar. E eu acho que isso é o momento de você olhar para você e falar, eu vou cuidar de mim. E aí eu arrumei métodos, sei lá, eu comecei a cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele e cuidar minha saúde mental, ler mais. Então, talvez encontrar atividades que me valorizem e que eu sinta prazer em fazer. E isso talvez me deixou menos ansiosa. Não estou dizendo que eu não estou, mas encontrar alternativas. Tudo que nos resta é encontrar alternativa e tentar esperar que esse período passe, que tudo fique bem logo, que retorne os estágios, todo mundo consiga realizar seus sonhos, principalmente a gente que estava no quase. Eu queria agradecer, gente, enfim, é isso, falo demais, falo rápido, estou nervosa, mas queria agradecer pelo convite de professora Cláudia, minha orientadora maravilhosa. Recomendo, viu, gente? Quem quiser ser filha de Cláudia, mais uma, recomendo, porque é maravilhosa. Como todos os nossos professores, na verdade, mas tenho uma paixão incrível por Cláudia. Ela me chamou e eu aceitei, e é a pessoa que sempre está me chamando. Vamos, Ingrid, vamos, e eu aceito, porque eu sei que ela me incentiva a crescer. E é isso, obrigada também pelo convite da comissão, obrigada pelo evento, e feliz dia do nutricionista para todos os nutricionistas já formados, e para os futuros como eu, que estão no quase nutricionista. Parabéns, gente, obrigada. Muitíssimo obrigada, Ingrid, por compartilhar um pouco do teu momento com a gente. E uma parte interessante que você falou, que eu achei muito legal, foi que o outro olhar que a gente precisa ter em relação à nossa realidade. Vocês não saíram, né? Não saíram da universidade ainda, mas que bom que vocês estão aqui, podem ter esse momento com a gente, enquanto alunos, estudantes, né? E se a gente passar a olhar por outro ângulo disso que a gente está vivendo, a gente vai sair muito, muito melhor, com certeza, né? E o que a gente precisa também fazer é se sensibilizar, se cuidar, cuidar da nossa família, cuidar do outro, e sabendo da nossa realidade, e que isso já vai passar, se Deus quiser. Então, parabéns, Ingrid, parabéns, Rúbia, Giovana, Aline. Obrigada pela participação aqui hoje. Tenho certeza que vocês, todos os estudantes da UFOB, um futuro brilhante. Claro que é um momento de tensão, mas tentem aproveitar, assim como todas as meninas colocaram, né? Aproveitar esse tempo de forma equilibrada. Claro que tem momentos mais difíceis, outros mais fáceis, mas pensem que a gente está numa situação olhando pelo bem comum, que todo mundo está nessa situação de isolamento, pensando em todos, né? Então, mais uma vez, agradeço as meninas, e obrigada a todos. Vamos para a próxima mesa, com a professora Daniele, tá bom? Passem para o próximo vídeo. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau.